Senhores vereadores, todos que nos veem, nos assistem, nos ouvem, população aqui presente. Eu ocupo essa tribuna, senhor presidente, também para expressar meu sentimento com relação a esses fatos recentes que têm acontecido na política nacional, na política local, de um modo geral. E, não obstante já termos ouvido aqui palavras que vão na direção do que pretendo falar, mas meus pontos já estavam demarcados desde pela manhã, e eu quero ser fiel a esse meu impulso. Nós queremos nessa oportunidade expressar nossa imensa satisfação com o governador Alckmin, como já for aqui dito, pela aprovação formal, final, desta lei que cria punições para quem vender bebida alcoólica aos menores de idade. Nós sabemos que, por pesquisas científicas, cada vez com menor idade dá-se o ingresso dos jovens brasileiros a essa mazela, a essa desgraça chamada bebida alcoólica, álcool e tudo isso, que é um câncer social. Arrebenta com a sociedade, com as famílias, sobretudo aqueles que não têm controle no uso da bebida. E com 11, 12 anos de idade, essas crianças já estão tendo acesso a isso. Quase sempre a primeira experiência que tem estão relacionada ao que aprende dentro de casa, ao ver o pai beber, a ver a mãe beber, aos amigos. E numa sociedade que parece que a impunidade campeia de uma forma geral, também não tem nenhuma preocupação o vendedor de bebida alcoólica quando se permite vender para os menores, porque tem-se um sentimento de que ninguém vai ver, de que isso é uma lei que não vale, é uma lei que não tem fiscalização. E então essa cadeia, senhor presidente, ela se soma entre pais que não guardam e não protegem os seus filhos, entre comerciantes ávidos por lucro, que também não têm nenhum pudor e por isso vendem lá sem nenhum critério a bebida alcoólica aos menores, e cada vez com menos idade, 10 anos, 11 anos, as crianças já estão ingressando nesse universo. Por conta disso, já se desestruturam emocionalmente, psiquicamente, e daí para a droga também é um passo rápido, porque o efeito da droga tem uma proposta de ser mais forte, mais intenso, e a oferta de droga também está em quase todas as esquinas dessa cidade. E aí a bebida, depois a droga, e aí desestrutura uma vida, que desestrutura uma família, que desestrutura uma sociedade no modo geral. E agora o governador, em tempo, ele promulga essa lei, sanciona essa lei, no sentido de prever punição, que vai desde perda de alvará, suspensão do CNPJ, até na reincidência, R$ 87.500 a multa vai atingir quem de fato se permitir comercializar bebida para os menores. É uma forma do Estado oferecer uma proteção social, através do império da lei, da força da lei. E assim nasce aí uma esperança de que alguma coisa começa a ser mudada na nossa sociedade, sobretudo no que diz respeito à bebida alcoólica, que é uma tragédia social. Essas casas de recuperação de dependentes químicos têm na sua totalidade pessoas que iniciaram bebendo. A maldita, e aí tem uma expressão que os marqueteiros criaram, chamada cervejinha. Uma cervejinha. E dá um peso de menor importância a isso que é a porta de entrada para desestruturar vidas, depois famílias e por fim a sociedade como um todo. E todo mundo sabe que uma sociedade corrompida é uma sociedade que não tem e perde as referências e os valores. Então o governador, de uma forma maravilhosa, traz efetividade a essa lei através de implantar medidas coercitivas, punitivas. Então aqui fico registrado a minha satisfação com esse projeto do governador, e quem sabe a nossa sociedade empresarial que trabalha nesse universo, nas boates, nos supermercados, nas padarias, quem sabe os empresários exercendo cidadania possam fazer cumprir essa lei, e aí a gente começar a inverter uma curva, e quem sabe daqui a alguns anos a gente tem uma sociedade um pouco mais saudável dos nossos jovens. Esse era o primeiro assunto que eu queria falar, senhor presidente.
Queria também, a propósito disso, relembrar o poder público, executivo dessa cidade, que existem inúmeras indicações de solicitações, de verbas, de projetos daqui, desta casa, deste vereador e de outros vereadores, para que a prefeitura faça a transferência de recursos, no sentido de permitir que ações sociais implementadas por associações, ONGs, hospitais, possam combater de uma forma mais efetiva essa mazela social decorrente do álcool e da droga. Nós temos uma solicitação antiga lá na prefeitura sobre um recurso para a Casa Siloé, para construir uma sede própria, o Esquadrão da Vida, o Hospital Espírita, que precisa de uma ação que depende de recursos públicos, de projetos públicos. Então eu queria aqui, a propósito desta lei, lembrar o prefeito municipal que a sociedade espera e clama por uma ação nesse sentido. Nós temos liberação de recursos para várias atividades nessa cidade, e essa é fundamental. Então fica aqui meu apelo ao prefeito municipal para que retome essas indicações da casa, desta casa, a fim de que possa, liberando recursos dentro do que for legal, dentro do que for justo, nascendo os projetos aonde deve nascer, para que esses recursos possam ser canalizados e pessoas voluntárias, no uso desses recursos, possam fazer alguma ação efetiva para minimizar o sofrimento das famílias que padecem com quem, infelizmente, tenha na sua família um dependente como esse, químico ou dependente de álcool. Um outro assunto ainda, senhor presidente, diz respeito a essa marcha que foi realizada aqui nesse final de semana, na cidade de Marília, a marcha contra a corrupção. De antemão, senhor presidente, justifico a minha ausência por motivos de força maior. Desejaria estar lá. Eu acho que a sociedade está madura para clamar mesmo nesse sentido. E tem que nascer na sociedade civil essas iniciativas. Sou totalmente a favor. A propósito, também expresso nesse momento a minha satisfação por ler, dia desses, uma matéria que a OAB Federal, na pessoa do seu presidente, encaminhou ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, um ofício em que solicita a inclusão na pauta daquela casa judiciária, da maior corte judiciária, de um projeto que traga à votação esse ano a definição do ficha limpa, para que valha em 2012. E desta forma, se assim acontecer, sei também que várias entidades nacionais estão pressionando o ministro para fazer a inclusão deste tema naquela votação, que aí pacifica a questão, tendo em vista que na votação relativa ao ficha limpa passada, quando o ministro Fux desempatou, ela estava respondendo a uma questão se valeria para a eleição de 2010, e não era a resposta se valeria para 2012. Alguns partidos políticos entraram com esse pedido e agora a OAB também entrou com esse pedido para que o Supremo Tribunal Federal se manifeste e pacifique a questão se vai valer para 2012 o ficha limpa. Eu tenho certeza que a sociedade espera uma resposta positiva do Supremo Tribunal Federal e aí então nós também eliminamos alguns problemas que nós temos em vários lugares dessa nação. Então são essas minhas palavras, senhor presidente. E fica aqui a minha solidariedade a todos aqueles que militam pela justiça.